Nessa segunda parte da aula sobre transformada de Fourier, nós vamos ver propriedades e aplicações na transformada de Fourier. Em particular, nós vamos ver função de transferência, polos e raízes, polos e zeros, expansão em frações parciais, tanto para polos simples quanto para polos múltiplos e seus respectivos resíduos. Além disso, vamos ver alguns exemplos de aplicação da transformada de Fourier. Nós vamos considerar um sistema linear causal invariante no tempo e vamos caracterizá-lo tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Então, nessa figura, todas as grandezas que estão envolvidas no domínio do tempo são letras de cor preta e tudo que está no domínio da frequência, letras de cor vermelha. Então, o que nós temos? Nós temos um sistema linear causal invariante no tempo. Na entrada dele, eu posso colocar o impulso unitário, um delta de Dirac. A resposta ao impulso unitário desse sistema, eu vou chamar de H de T. H de T é a resposta ao impulso unitário desse meu sistema linear causal invariante no tempo. Se eu aplicar uma excitação, uma entrada arbitrária, x de t, a resposta a essa entrada arbitrária vai ser obtida através do conhecimento de h de t e da própria entrada arbitrária. É uma operação chamada convolução. Y de t vai ser igual a x de t convoluído com h de t. O que é a convolução? Y de t vai ser x de t convolução com h de t. A convolução é denotada por esse asterisco. Isso vai ser igual à integral de menos infinito até infinito de x de tal, h de t menos tal, d tal. Essa aqui é a integral de convolução. Mas eu também posso caracterizar esse sistema no domínio da frequência. Lembrando que a transformada de Fourier de delta de t é igual a 1. Eu vou chamar a transformada de Fourier da resposta impulsiva de h maiúsculo de j ômega. Quando eu tiver uma entrada arbitrária x de t, a transformada de Fourier dessa entrada arbitrária x de t, eu vou chamar de x maiúsculo de j ômega. O que vai ocorrer? Nós já vimos na primeira parte que o equivalente à convolução do domínio do tempo é uma multiplicação do domínio da frequência. Portanto, o y de j ômega, transformada de Fourier de y de t, vai ser dado pelo produto de x j ômega, transformada de Fourier da entrada arbitrária, vezes h de j ômega, que é a transformada de Fourier da nossa resposta impulsiva. Consequentemente, eu posso definir h de j ômega como uma função de transferência. H de j ômega vai ser igual a y de j ômega dividido por x de j ômega. Isso é similar ao que vocês viram em teoria de circuitos, ou em circuitos 1, para transformadas de Laplace. Lá em circuitos, nós trabalhávamos com h de s, x de s e y de s. E o y de s era dado por x de s vezes h de s. Exatamente o mesmo conceito. E aqui na parte inferior esquerda, nós temos uma foto de uma pessoa chamada Ernest Gilman, que foi quem introduziu o uso da transformada de Laplace na análise de circuitos. Em geral, a função de transferência terá a forma da razão de dois polinômios em S. Vocês podem ver aqui, o h de S é igual a n de S sobre d de S. N de S é o polinômio que está no numerador, daí a letra N. D de S é o polinômio que está no denominador, daí a letra D. E a forma geral dos polinômios é esse. Um coeficiente B índice M que multiplica S elevado a M, mais um coeficiente B índice menos M menos 1 que multiplica S elevado a M menos 1, mais um coeficiente B índice M menos 2 que multiplica S elevado a M menos 2, e assim por diante, até que eu tenho um coeficiente B índice 0 que multiplica S elevado a 0. No denominador, o primeiro coeficiente nós fizemos igual a 1 sem nenhuma perda de generalidade. Então, eu tenho S elevado a N, mais um coeficiente A índice N menos 1 elevado a N menos 1. Perdão, A índice N menos 1 que multiplica S elevado a N menos 1, mais A índice N menos 2 que multiplica S elevado a N menos 2, e assim por diante, até que tem um A0 que multiplica S elevado a 0. Por questões de causalidade, a ordem do polinômio que está no numerador é sempre menor ou igual à ordem do polinômio que está no denominador. E temos duas definições que provavelmente vocês já conhecem. Polos são as raízes do polinômio que está no denominador. Zeros são as raízes do polinômio que está no numerador. Vamos ver um exemplo. Minha função de transferência aqui,
H de S igual a N de S sobre D de S é S ao quadrado mais S mais 1, S ao quadrado mais S mais meio. Observando que eu coloquei o S elevado a 1 para deixar bem explícito isso aqui, para ficar a mesma forma que essa fusão transferência anterior, tá? Mas eu não preciso colocar S igual a 1, basta colocar S. Quais são os polos? Se esse aqui é o polinômio que está no denominador, eu só preciso calcular as raízes disso aqui. É uma equação de segundo grau, né? Fazendo ds igual a zero, eu vou ter que o polo 1 e o polo 2 serão dados por menos meio, mais j meio, e menos meio, menos j meio, tá? São dois polos complexos conjugados. Os zeros são os polinômios, os zeros são as raízes do polinômio que está no numerador. Então, faço s ao quadrado mais s mais 1 igual a zero. Resolvo isso, uma equação do segundo grau. Z1, Z2 igual a menos meio mais j raiz de 3 sobre 2. E menos meio menos j raiz de 3 sobre 2. E aí eu tenho os polos e zeros. Eu consigo colocar isso num diagrama no plano S, lembrando que o eixo horizontal é o real de S, o eixo vertical é o imaginário de S, que muitos chamam de eixo J ômega. Eu posicionei os dois polos onde tem um xzinho e os dois zeros onde tem esse pequeno círculo aqui. Esse é o diagrama de polos e zeros dessa função de transferência. Um outro exemplo, eu tenho essa função de transferência aqui, n de S sobre d de S é igual a 0,1 S ao quadrado mais 78956,8 dividido por S ao quadrado mais 376,991 S mais 78956,80. De novo, eu tenho que resolver esse polinômio que está no denominador para calcular os polos. Eu faço esse polinômio igual a zero, calculo as raízes. P1 e P2 vão ser dados por menos 188,496 mais J 208,39 e menos 188,496 menos J 208,39. De novo, são dois polos complexos conjugados. E os zeros vão ser dados pelas raízes do polinômio que está no numerador. Z1, Z2, eu faço 0,1 S ao quadrado mais 78956,8 igual a zero, calculo as raízes serão dadas Z1, Z2, os zeros da função de transferência, por mais J 888,577 e menos J 888,577. Eu também posso utilizar esse conhecimento que eu tenho da função de transferência para calcular a resposta. Como assim? Eu substituo S por J ômega, ou calculo direto no domínio de J ômega. Aquela função de transferência vai ser dada por 0,1, abre parêntese, J ômega, fecha parênteses ao quadrado, mais 78956,8. E no denominador eu tenho, abre parênteses, J ômega, fecha parênteses ao quadrado, mais 376,991, abre parênteses, J ômega, fecha parênteses, mais 78956,80. Isso aqui é um número complexo. Calculando o módulo e a fase e plotando, eu tenho essas duas figuras aqui. O módulo tem um zero aqui nessa frequência perto de 100 Hz, tá? E continua subindo. E a fase, tem essa descontinuidade por causa do programa que eu usei para calcular a fase, mas a fase é uma função decrescente continuamente, tá? Vai de zero, dá um salto, tá, em 90 graus, né, em π sobre 2, perdão, em 180 graus nesse caso, e continua decrescendo. Essa é a fase, a resposta em frequência dessa função de transferência, módulo e fase. Eu também consigo expandir essa função de transferência em frações parciais. Como assim? Eu vou inicialmente considerar que todos os polos dessa função de transferência sejam simples, não tem nenhum polo repetido. Então, o que vai acontecer? Eu posso fazer essa função, h de s igual a esse polinômio dividido por esse outro polinômio, como sendo um somatório j de 1 até n, onde n é o número de polos, de aj sobre s menos pj, onde pj são os polos da função de transferência e aj
nós chamamos de resíduo da função de transferência sobre esses polos. O AJ vai ser dado por limite quando S tende a PJ de S menos PJ, que multiplica H de S. Vamos ver um exemplo. H de S igual a S ao quadrado mais 3S mais 5 dividido por S mais 1 vezes S mais 2 vezes S mais 3. O que acontece? Eu tenho três polos simples, tá? Nenhum deles é repetido. Eu tenho um polo em S igual a menos 1, S igual a menos 2, S igual a menos 3. Lembrando que eu tenho que fazer isso aqui igual a zero. Então, aqui, quando eu faço isso, eu resolvo dar S igual a menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? Eles entram na função de transferência com sinal trocado, que é S menos PJ. Isso vai ser igual a 1 a 1 dividido por S mais 1, mais 1 a 2 dividido por S mais 2, mais 1 a 3 dividido por S mais 3. Como que eu faço para calcular a 1, a 2 e a 3? São polos simples, tá? Nesse caso, a 1 é igual ao limite quando S tende para menos 1, de S mais 1, que multiplica H de S, vai ser igual, se eu multiplicar isso aqui por S mais 1, eu vou cortar S mais 1 em cima e embaixo, vai dar S ao quadrado mais 3S mais 5, dividido por S mais 2, vezes S mais 3. Faço S igual a menos 1, isso aqui vai ser igual a 3 meios sobre 2. O A2 vai ser o limite quando S tende para menos 2, de S mais 2 que multiplica H de S. Se eu multiplicar isso aqui por S mais 2, eu vou cortar S mais 2 em cima e embaixo, vai dar S ao cubo mais 3S mais 5 dividido por S mais 1 vezes S mais 3. Faço S igual a menos 2, isso vai ser igual a menos 3. Finalmente, o A3 vai ser igual ao limite quando S tende para menos 3 de S mais 3 vezes H de S. Se eu multiplicar esse H de S por S mais 3, eu vou cortar S mais 3 em cima e embaixo, vai ser igual a S ao quadrado mais 3S mais 5 dividido por S mais 1 vezes S mais 3. Faço S ser igual a menos 3, isso vai dar 5 meios. Desculpe, mas tem um erro aqui. Aqui é 2. Desculpem pelo erro e pela correção no meio da aula. Quando S igual a menos 3, isso vai dar 5 meios. Portanto, H de S, que era dado por essa expressão, eu posso escrever como sendo 3 meios sobre S mais 1, menos 3 sobre S mais 2, mais 5 meios sobre S mais 3, e nós conseguimos desenvolver, expandir esse H de S em frações parciais. É essa aqui a expansão. Okay? Isso vale quando eu tenho polos simples. O S, o menos 1, menos 2 e menos 3 são polos simples, só aparece uma vez. Se eu tiver polos múltiplos, eu vou ter uma complicaçãozinha a mais. Que complicaçãozinha a mais? Olhando para essa função, vamos supor que PR é um polo que aparece NR vezes nesse polinômio que está no denominador. Como ele aparece NR vezes, eu vou ter NR parcelas na expansão em frações parciais. Tá? Então, eu vou ter um termo que está sobre S menos PR, outro termo que está sobre S menos PR ao quadrado, outro termo que está sobre S menos PR ao cubo, e assim por diante, até S menos PR elevado a NR, onde NR é a multiplicidade desse polo. E esses são os resíduos. AR,1, AR,2, AR,3, assim por diante, até AR,NR. Como é que eu calculo esses resíduos? O resíduo que está sobre S menos PR elevado a NR é o mais simples. O AR,NR vai ser o limite quando S tende a PR de S menos PR elevado a NR H de S. É exatamente igual como a gente calculava para polos simples. Agora, vindo da direita para a esquerda, o próximo resíduo vai ser dado o AR,NR-1, vai ser o limite quando S tende para PR, da derivada em relação a S, de S menos PR elevado a NR vezes H de S. E eu continuo da direita para a esquerda, sempre aumentando a ordem da derivada, e aí eu começo a dividir por fatorial em relação à ordem que eu tenho da direita para a esquerda. Então, o próximo índice que está aqui no meio, o AR de NR-2, vai ser 1 sobre 2 fatorial, limite quando S tende a PR da segunda derivada de S menos PR elevado a N vezes H de S em relação a S. E continuo
até que o último termo mais à esquerda, o AR,1, vai ser 1 sobre NR fatorial, limite, quando S tende a PR, da derivada de ordem NR de S menos PR elevado a NR vezes H de S. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Exemplo. H de S igual a 1 sobre S mais 1 ao cubo vezes S ao quadrado. O que ocorre aqui? Eu tenho um polo em S igual a menos 1, que aparece 3 vezes, e outro polo em S igual a 0, que aparece 2 vezes. O que vai acontecer? Esse polo que aparece 3 vezes vai dar origem a 3 termos da expansão. Um sobre S mais 1, outro sobre S mais 1 ao quadrado, outro sobre S mais 1 ao cubo. Esse polo que aparece 2 vezes em S igual a 0 vai dar origem a 2 termos na expansão em frações faciais. Em frações parciais, perdão, desculpem. Um sobre S, outro sobre S ao quadrado, e os resíduos eu chamei de A,1, A1,2, A1,3, A2,1, A2,2. Como é que eu vou calcular? De novo, eu vou calcular em cima de cada polo da direita para a esquerda. Esse A13 é o mais fácil. É o limite quando S tende a menos 1, de S mais 1 ao cubo, vezes H de S, e isso vai dar 1. Tá? Eu pego isso aqui, multiplico por S mais 1 ao cubo, vou cortar S mais 1 ao cubo, vai dar 1 sobre S ao quadrado, quando S tende para menos 1, isso vai dar 1. O próximo termo vai ser dado pelo limite quando S tende para menos 1, da primeira derivada de S mais 1 ao cubo vezes H de S. Isso vai ser limite quando S tende a menos 1, da primeira derivada em relação a S de 1 sobre S ao quadrado, calculando, isso vai dar 2. Esse terceiro termo, A11, vai ser dado por 1 sobre 2 fatorial, limite quando S tende para menos 1, da segunda derivada em relação a S, de S mais 1 ao cubo H de S. Isso é 1 sobre 2 fatorial, limite quando S tende a menos 1, da segunda derivada de 1 sobre S ao quadrado, isso vai dar 3. O A22, esse aqui, também é mais simples. É o limite quando S tende a 0, de S ao quadrado vezes H de S. Isso aqui vai ser 1 sobre S mais 1 ao cubo, quando S vai para 0, vai ser igual a 1. O A21 vai ser o limite quando S tende para 0, da primeira derivada de S ao quadrado vezes H de S. Isso vai ser o limite quando S tende para 0, da primeira derivada em relação a S, de 1 sobre S mais 1 ao cubo. Calculando, vai dar menos 3. Consequentemente, o H de S vai ser igual a 3 sobre S mais 1, mais 2 sobre S mais 1 ao quadrado, mais 1 sobre S mais 1 ao cubo, menos 3S, mais 1 sobre S ao quadrado. Essa aqui é a expansão em frações parciais dessa função de transferência aqui do exemplo. Para que serve isso? Simples. Eu peguei essa função aqui, expandi em frações parciais. Digamos que eu queira saber quanto vale a resposta impulsiva desse meu sistema aqui. Eu já tenho aqui expansão em frações parciais, e eu sei que a transformada nesse caso de Laplace é uma transformada linear. O que eu faço? Eu consulto uma tabela, e cada uma dessas parcelas aqui, dessas frações, eu acho na tabela qual o equivalente do domínio do tempo. Então, 3 sobre S mais 1, o equivalente vai ser 3E elevado a menos t. 2 sobre S mais 1 ao quadrado, o equivalente vai ser 2t elevado a menos t. 1 sobre S mais 1 ao cubo vai ser 1 meio de t ao quadrado elevado a menos t. Menos 3 sobre S dá menos 3. 1 sobre S ao quadrado vai dar simplesmente t. Conclusão, está consultando essa tabela, a resposta impulsiva do meu sistema vai ser 3 elevado a menos t, mais 2t elevado a menos t, mais o meio t ao quadrado elevado a menos t, menos 3 mais t, para t maior ou igual a zero. Sempre lembrando que a resposta impulsiva foi aplicada no instante t igual a zero. Então, nós obtivemos de uma maneira bem fácil a resposta impulsiva do meu sistema. Eu poderia fazer a mesma coisa no domínio transformada de Fourier. Nesse caso, ficaria 3 sobre j ômega mais 1, mais 2 sobre j ômega mais 1 ao quadrado, mais 1 sobre j ômega mais 1 ao cubo, menos 3 sobre j ômega mais 1 sobre j ômega ao quadrado. De novo, consultando uma tabela, eu chego no mesmo resultado, lembrando sempre que isso aqui é para t maior ou igual a zero, já que nós temos o impulso aplicado no instante t igual a zero.
perfeito? Ou seja, a nossa expansão em frações parciais nos ajudou a calcular a resposta impossível no domínio do tempo. É muito mais fácil eu calcular um produto do que uma integral de convolução nessa transparência. Tá? É mais fácil eu calcular a função transformada de Fourier do x de t e multiplicar pela função da transferência e depois voltar para o domínio do tempo fazendo frações parciais do que eu fazer essa integral aqui. A não ser, é claro, que eu tenho um programa que já faça, mas para fazer na mão é mais fácil assim. Algumas propriedades da transformada de Fourier e paralelas com a transformada de Laplace. Primeira coisa é escalonamento. Digamos que a minha função seja f de t e sua transformada de Fourier é f maiúsculo de ômega. Se eu mudar a escala de tempo, fizer f de a vezes t, o que vai acontecer? A transformada de Fourier vira f de w dividido por a e tudo isso dividido pelo módulo de a. Ou seja, se eu fizer uma modificação nas frequências, na escala de tempo, essa aqui é a nova transformada de Fourier. Eu tenho o equivalente à transformada de Laplace. A transformada de Laplace de f de at vai ser 1 sobre a, f de s sobre a. Mais uma propriedade de deslocamento no tempo, nós já desenvolvemos isso aí na primeira aula, na primeira parte da aula que já está no YouTube. A única coisa é que eu tenho equivalência à transformada de Laplace. Laplace de t menos a vezes f de t menos a vai ser e elevado a menos a s, f de s, para a pertencência ao conjunto dos números reais. Deslocamento em frequência. Se f de t tem como transformada de Fourier f maiúsculo de ômega, f de ômega menos ômega zero, deslocamento do domínio da frequência, vai ser a transformada, perdão, o equivalente à função no tempo vai ser f de t elevado a j ômega zero t. Eu tenho alguma coisa equivalente na transformada de Laplace, f de s menos a para a pertencente real vai ser dado por e elevado, a antes transformada vai ser dado por e elevado a t, f de t. Diferenciação no tempo. Se eu tenho uma função f de t, se eu transformar de Fourier f de ômega, a derivada de enésima ordem de f de t vai ter como transformada de Fourier, abre parênteses, j ômega, fecha parênteses, elevado a n, vezes f de ômega. Eu tenho alguma coisa parecida na transformada de Laplace. A transformada da primeira derivada de f de t vai ser dada por s vezes a transformada de Laplace de f de t, menos o valor inicial f de zero. Laplace surge esse valor inicial, em Fourier eu não tenho ele. Integração no tempo. Se f de t tem como transformada de Fourier f maiúsculo de ômega, a integral de menos infinito até t de f de tal de tal vai ter como transformada de Fourier f de ômega dividido por j ômega. Isso é semelhante à propriedade de transformadas de Laplace. A integral de 0 a t de f de tal de tal tem como transformada f de s dividido por s, onde f de s é a transformada de Laplace de f de t. Diferenciação na frequência. Eu tenho, se f de t tem como sua transformada de Fourier f de ômega, a enésima derivada de f de ômega em relação a ômega, que tem como antitransformada a transformada inversa, abre parênteses, menos j vezes t, fecha parênteses, elevado a n, f de t. É alguma coisa semelhante ao que ocorre na transformada de Laplace. Na transformada de Laplace, a transformada inversa de menos a primeira derivada de f de s em relação a s vai ser igual a t vezes f de t. Aqui eu tenho um resumo do que nós já acabamos de ver, uma tabelinha das propriedades da transformada de Fourier, tá? Todas que nós já acabamos de ver. E agora vamos ver uma aplicação da transformada de Fourier. Eu quero resolver a seguinte equação diferencial. df de t dt mais f de t igual a e elevado a t vezes u de t. Como que eu faço isso? Eu vou aplicar a transformada de Fourier dos dois lados dessa equação. Se eu aplicar, f de df de t dt mais f de t vai ser igual a transformada de Fourier de e de t vezes u de t.
A transformada de Fourier é linear. A transformada de Fourier da soma é igual à soma da transformada de Fourier. Isso vai ser f df de t dt mais f de f de t mais f de e elevado a t, onde f é a transformada de Fourier. Aplicando as propriedades, isso aqui é igual a j ômega f de ômega mais f de ômega mais 1 sobre j ômega menos 1. Coloco o f de ômega em evidência aqui, vai dar f que multiplica j ômega mais 1. Dividindo os dois lados por j ômega mais 1, f de ômega é igual a sobre j ômega menos 1 mais b sobre j ômega mais 1. Isso aqui é exatamente a nossa expansão em frações parciais. Eu calculo o A e o B utilizando o que nós já vimos, tá? O A vai ser o f de ômega vezes j ômega menos 1, quando j ômega tende para 1. Lembrando que esse polo aqui, j ômega menos 1, o polo está em mais 1, vai ser igual a meio. Nesse caso aqui no B, o polo está em menos 1. Então, B é igual a f de ômega vezes j ômega mais 1, quando j ômega tende para menos 1, isso é igual a menos meio. O f de ômega vai ser 1 sobre 2 vezes j ômega menos 1, menos 1 sobre 2 vezes j ômega mais 1. Voltando para o domínio do tempo, o f de t vai ser e elevado a t sobre 2 menos e elevado a menos t sobre 2, o de t. E calculando, resolvemos a equação diferencial para f de t. Um segundo exemplo, esse Rendizon, tá? Como é Rendizon, vou deixar para vocês fazerem em casa. E essa aqui é uma equação diferencial que agora tem um termo de segunda ordem. A segunda derivada de f de t em relação a t menos duas vezes a primeira derivada de f de t em relação a t mais f de t igual a e elevado a menos t que multiplica o de t. Como que nós vamos resolver isso? Da mesma forma, nós vamos aplicar a transformada de Fourier dos dois lados da equação. Aplicando a transformada de Fourier de todo esse lado aqui, isso vai ser f de d ao quadrado f de t dt ao quadrado, menos duas vezes df de t dt mais f de t. E do outro lado, a transformada de Fourier de elevado a menos t o de t. De novo, a transformada de Fourier de uma soma é a soma das transformadas de Fourier. E aplicando as propriedades da derivada, isso aqui é j ômega ao quadrado, que multiplica f de ômega, menos duas vezes j ômega, que multiplica f de ômega, mais f de ômega, e a transformada de Fourier de e elevado a menos c de t é 1 sobre j ômega mais 1. Colocando f de ômega em evidência aqui, isso é j menos 1 ao quadrado, f de ômega, é igual a 1 sobre j ômega. Dividindo os dois lados por j ômega menos 1 ao quadrado, o f de ômega vai ser igual a 1 sobre j ômega mais 1, j ômega menos 1. Percebam que aqui eu tenho um polo simples de j ômega igual a menos 1 e um polo duplo de j ômega igual a mais 1. Portanto, eu posso desenvolver isso aí como A dividido por j ômega mais 1, mais B sobre j ômega menos 1, mais C sobre j ômega menos 1, e eu posso utilizar aquela dica da expansão em frações parciais, está lá atrás, desculpem. Essa aqui para calcular a expansão em frações parciais. Entretanto, o professor Newton preferiu utilizar um outro método. Que método é esse? Eu tenho três incógnitas, então ele tem que criar um sistema de três equações nessas três incógnitas. O que ele faz? Ele aplica valores de ômega para construir esse sistema de equação. Então, o que ele faz aqui? Tá? Ele tem isso aqui para calcular A, B e C. Ele faz ômega igual a zero e ele descobre que A mais B mais C tem que ser igual a 1. Faz J ômega igual a 2 aqui embaixo, descobre que A sobre 3 mais B mais C tem que ser igual a 1 terço. Ou, tá, multiplicando os dois lados dessa equação por 3, A mais 3B mais 3C igual a 1. Finalmente, ele joga J ômega igual a menos 2, ele tem que menos A mais B sobre 9 menos C sobre 3 igual a menos 1 nono. Resolvendo essas três equações, ele chega que A igual a 1 quarto, B igual a meio, C igual a menos 1 quarto. Consequentemente, o f de ômega vai ser 1 sobre 4j ômega mais 1 sobre 2j ômega menos 1 ao quadrado, menos 1 sobre 4j ômega menos 1. Passando isso aqui para o domínio do tempo, o f de t vai ser igual a e elevado a menos t sobre 4, mais t elevado a t sobre 2,
menos E elevado a t sobre 4 vezes u de t, já que a resposta impossível foi aplicada no instante t igual a zero. E resolvemos essa equação diferencial. Mais um rendição de equação diferencial para você resolver em casa. Mais um hands-on para vocês calcularem a transformada de Fourier dessa equação aqui. E terminamos essa parte da aula. Agradeço a atenção de todos. Eu peço desculpa pelos errinhos que eu fui fazendo ao longo da apresentação, pelas minhas gaguejadas, tá? Mas eu não estou muito acostumado a ser locutor. Agradeço de coração a todos vocês e coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter.